Hey a todos! No passado dia 25 de novembro celebrou-se o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Um dia que tem como objetivo reforçar a importância de se refletir sobre as situações de violência que considerável parte das mulheres vivem no mundo inteiro. É importante reforçar que a violência contra as mulheres não é restrita a uma cultura, religião ou país específico. E como eu já referi noutros vídeos aqui no canal, é um problema social que existe tanto no âmbito doméstico quanto no âmbito público, em variadas vertentes: física, psicológica, sexual, económica e cultural. E por isso quero iniciar este vídeo propondo-vos uma reflexão com uma questão: de que modo a violência contra as mulheres é cultural? Lembrando que tudo o que apresentarei neste vídeo não são coisas inventadas, tudo está devidamente documentado e eu vou deixar os respectivos links na descrição deste vídeo para que vocês também possam ter acesso a essas informações. A 6 de março de 2018, a revista Super Interessante Brasil publicou um artigo com o nome Como Silenciamos os Estupros. O artigo continha relatos de vários casos de abusos sexuais no Brasil e no mundo, relatos chocantes, e 3 deles em específico eu vou partilhar convosco por acreditar que eles vão de encontro à nossa questão inicial deste vídeo. Um dos relatos era sobre uma adolescente que foi abusada durante anos pelo próprio avô. E quando a avó descobriu e o caso começou a ser investigado, a avó não quis reconhecer o que se passava na casa dela e disse à polícia que a neta andava sempre de toalha de banho dentro de casa e que isso tinha sido o fator que tinha provocado os acontecimentos. Outro relato é sobre uma jovem que tinha ido até a casa do namorado, eles estavam juntos, começaram a envolver sexualmente e o namorado obrigou-a a fazer sexo anal, mesmo depois dela ter dito para ele não fazer, que não queria, e de ter gritado a pedir ajuda, o que não lhe valeu de nada. O terceiro relato é o de uma jovem que foi até uma festa com umas amigas, acabou por beber demais e, sem conseguir dirigir-se à sua casa, acabou por dormir na casa onde se passava a festa. Apagou do efeito do álcool e, quando acordou, tinha um jovem visivelmente excitado a colocar o órgão sexual dele na boca dela. O único destes casos que o estuprador foi julgado foi o último caso, porque a jovem conseguiu obter uma gravação feita com o telemóvel onde o rapaz admitiu realmente ter abusado dela. Então, partindo destes relatos, podemos perceber que existe sim um fator cultural que normaliza e silencia esse tipo de violências, o que faz com que as vítimas acabem por não denunciar, ou quando denunciam são desacreditadas e, na maioria dos casos, os criminosos saem impunes. E isso é tão grave que muitas mulheres que passam por esse tipo de situações de violência, por esse tipo de abusos, acabam por muitas vezes não perceber o que se passa, principalmente se isso é algo que acontece com elas desde muito cedo, desde a infância, porque afinal, a partir do momento que algo é normalizado, considerado comum, as pessoas acabam por deixar acontecer. E nós, nas nossas sociedades, deixamos acontecer. Existe um nome para esse problema, um termo que surgiu pelo movimento feminista na década de 70 nos Estados Unidos e que pretende mostrar que, mais do que individual, a violência contra a mulher é histórica e social. O termo tem o nome de cultura do estupro e, segundo a ONU Mulheres, é o termo usado para abordar as maneiras em que a sociedade culpabiliza as vítimas de assédio sexual e normaliza o comportamento sexual violento dos homens. Então, quando numa sociedade a violência sexual é vista como algo normal, algo justificável, onde a vítima é tida como causadora do crime, como quem provocou e até mesmo desacreditada, significa que existe uma cultura do estupro. Isso acontece porque foi construída e solidificada ao longo dos séculos a ideia de que o homem é superior à mulher e que por isso mesmo ele pode subjugar a mulher às suas vontades e até mesmo impedi-la de tomar decisões sobre o seu próprio corpo e sobre a sua própria vida. O termo cultura do estupro tem uma pirâmide que deixa muito claro o que estamos a falar. Na base dessa pirâmide está aquilo que é socialmente considerado normal, como atitudes sexistas, desigualdade homem-mulher, como anteriormente vos referi, faltas de respeito, linguagem ofensiva, objetificação da mulher nas mais variadas formas, como por exemplo TV, revistas, publicidade,
vontade e também as típicas piadas machistas. Depois, num nível acima, o assédio verbal, os assovios, as cantadas, piropos, os nudes partilhados em grupos de amigos sem autorização da pessoa que está a ser exposta e o stalkear ou perseguir a pessoa até ela se sentir intimidada. Perto do topo entramos na repressão, ameaças verbais, abusos físicos e emocionais e o controle financeiro. Lembrando que muitas vítimas tentam fugir de parceiros abusivos e não conseguem porque dependem deles, por exemplo, a nível financeiro. E no topo da pirâmide temos a violência sexual e os estupros coletivos. Se é coletivo, percebe-se aqui que existe uma normalização dos abusos onde um grupo de indivíduos conseguem entre si abusar de uma vítima e apoiar-se mutuamente nesse ato. Eu já falei nisso quando fiz aqui no canal a resenha do livro Os Homens Explicam Tudo para Mim e eu vou deixar o link para vocês poderem assistir quem ainda não viu. E o último estágio, o topo realmente da pirâmide, culmina muitas vezes com a morte da vítima. O termo para esse crime é o feminicídio, o assassinato de mulheres. É importante referir que a violência sexual, os estupros, as violações não se resumem a atos sexuais. Um beijo forçado, uma pessoa que toca o teu corpo sem o teu consentimento, alguém que te agarra contra a tua vontade, é abuso também. A violência sexual também é quando o abusador utiliza, por exemplo, objetos para tocar na vítima. Tudo o que tiver uma interação física contigo, inoportuna, desconfortável e contra a tua vontade, é considerado crime. Geralmente existe a ideia de que os abusadores são pessoas mentalmente desequilibradas, pessoas que não têm noção do que estão a fazer, pessoas que vivem escondidas na sociedade, mas não. Grande parte dos casos de violência sexual acontecem dentro de casa, em relacionamentos, casamentos, depois de festas ou encontros e até mesmo durante relações sexuais que podem ter começado consensuais. Então, em qualquer situação, qualquer uma, que o teu parceiro ou aquela pessoa que está contigo num momento íntimo não respeitar o teu não e te forçar a fazer algo que tu não queres, isso é abuso. Existem casos de parceiros, por exemplo, que se recusam a usar preservativo e inventam 1000 razões para não o fazer e forçam ao sexo sem proteção, e isso também é crime. Porque, lembrando pessoas, o preservativo é o método contraceptivo mais eficaz e não apenas para a prevenção de gravidezes indesejadas, mas principalmente na proteção de doenças sexualmente transmissíveis. Segundo um relatório da ONU, cerca de 120 milhões de mulheres em todo o mundo, o equivalente a uma em cada 10, foi vítima de estupro ou violação antes dos 20 anos. E grande parte desses abusos foram praticados por pessoas conhecidas das vítimas, como pais, padrastos, namorados e amigos. Isto são dados mundiais. São crimes também que não têm idade, pois existem vários casos de abusos de crianças, adolescentes, adultos e idosos. E se formos a dados específicos, em Portugal no ano de 2017, a Associação de Apoio à Vítima registrou um total de mais de 40.000 atendimentos, onde foi possível identificar mais de 9.000 vítimas e 21.000 crimes. 82% das vítimas apoiadas eram do sexo feminino. Dados do Instituto de Pesquisa Económica Aplicada do Brasil estimam que aconteça um estupro a cada 11 minutos e que sejam cerca de 575.000 estupros anuais no Brasil. Em cerca de 90% dos casos, os agressores são do sexo masculino e 88% das vítimas são do sexo feminino. Na União Europeia, 215.000 crimes sexuais violentos foram registados em 2015 e quase 80.000 foram estupros com vítimas do sexo feminino. Esses são os números oficiais, os dados denunciados. Agora pensemos em quantos casos ainda estão invisíveis. Vale lembrar que existem também homens que sofrem abusos, principalmente crianças do sexo masculino. No entanto, temos um denominador comum. A violência cometida às mulheres é maioritariamente feita por homens. E tudo isso deriva da crença social de que o valor da mulher está ligado ao seu comportamento, às suas condutas morais e sexuais, à sua forma de vestir, por exemplo. E tudo isso tira o foco de que, de facto, ela foi abusada, de que agiram contra a vontade dela, de que se aproveitaram de uma situação de fragilidade, que foram atos não consentidos. É a tal visão de que a roupa da mulher incentiva ao estupro, de que se uma mulher for abusada com roupas curtas é porque ela teve o que merecia, estava a pedir.
Ou mesmo que o silêncio de uma mulher bêbada, drogada, desacordada facilitou, consentiu, e de que a inconsciência dessa mulher dá o direito a alguém de se apoderar do corpo dela. São este tipo de pensamentos completamente distorcidos da realidade que permitem que casos de abusos se repitam e sejam socialmente aceitos, porque existe a ideia de que a vítima é a culpada. Uma pesquisa do Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que 42% dos homens disseram que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas, enquanto 32% das próprias mulheres acreditam nessa mesma premissa. No mesmo estudo, 30% dos brasileiros disseram que mulher que usa roupas provocantes não pode reclamar se for estuprada. E 1 em cada 3 europeus acredita que ter relações sexuais sem consentimento pode estar relacionado a uma mulher ter bebido demais ou a ter convidado o seu acompanhante para entrar em casa ou nas roupas sugestivas que estava a usar. Em Bruxelas, na Bélgica, foi criada uma exposição com o nome "A culpa é minha", em referência à pergunta que muitas mulheres se fazem depois de um ataque. Essa exposição tinha como foco acabar com o mito de que roupas provocantes são um dos motivos que leva a crimes de violência sexual. A exposição mostrava roupas das vítimas de estupro, roupas que meninas e mulheres estavam a usar no dia em que sofreram a violência sexual. E nenhuma das roupas era curta, pelo contrário. Nós podemos ver nessa exposição calças largas, blusas discretas, camisolas, pijamas, o que mostra que a roupa não é o fator pelo qual as violências sexuais realmente acontecem. E é mais uma confirmação de que a visão é cultural, alarmante e mundial. É importante frisar também que na Bélgica apenas 10% dos casos de estupro são denunciados. Cultura do estupro existe e o índice de casos registrados são baixos porque existe um comportamento persistente em silenciar as vítimas. Vítimas não denunciam os seus agressores, casos não são investigados, famílias ignoram os pedidos de ajuda e instituições não entregam os seus criminosos. O estupro é o único crime no qual a vítima é julgada junto com o criminoso. Além de todos os exames que a vítima tem de passar quando faz a denúncia, ela ainda é questionada sobre o seu grau de proximidade com o abusador. Se o conhecia, se conheceu naquela noite, se o beijou, se aceitou ser acompanhada até casa, que roupa tinha vestida, onde estava, que horas eram. A culpabilização da vítima, aliada ao silenciamento, resulta em impunidade. Os casos tornam-se crimes silenciosos, invisíveis, e a vítima sai humilhada e desacreditada. Todos nós temos papel nisso. O silêncio ainda vence porque existe a ideia de que entre marido e mulher não se mete a colher. A ideia de que a violência dentro de casa é uma questão familiar. A ideia de que existem mulheres para casar e mulheres para ir para a cama também reforça esse padrão. Transformar conceitos sociais não é algo que ocorre do dia para a noite, mas nós precisamos de repensar conceitos e comportamentos. Porque se é cultural, nós criamos. E se nós criamos, nós podemos mudar isso. Mulheres não existem para servir, nem para homens desfrutarem. E quando se trata do nosso corpo, da nossa individualidade, quem cala não consente, não facilitou e não estava a pedir nada. Nós precisamos falar sobre estes temas, por mais que eles incomodem, porque é necessário ser compreendido por todos que estupro é crime. E aos homens que me assistem, vocês podem e devem engajar-se no combate a esse crime. Começando, por exemplo, por repensarem que tipo de piadas vocês fazem e a forma como tratam as mulheres à vossa volta. E nós mulheres a mesma coisa. Inclusive é pararmos de justificar abusos pelas roupas que X mulher estava a vestir. E quando existem, por exemplo, notícias de mulheres que foram vítimas de estupro e o possível abusador for uma figura pública, não tornem o assunto uma piada, porque ao fazê-lo nós estamos a contribuir para a impunidade, estamos a silenciar as vítimas, a perpetuar o sentimento de vergonha. Temos que nos colocar nos sapatos da outra pessoa, no lugar da outra pessoa. A nossa parte possível é essa e a da denúncia, de expor o caso. E se por acaso vocês já tentaram denunciar um caso que conheciam à polícia e sentiram que não tiveram credibilidade, que foi sem sucesso, saibam que existem outras entidades competentes para esses casos
que apoiam as vítimas e as ajudam a passar pelos processos e a recompor as suas vidas. Eu vou deixar alguns números e algumas informações lá em baixo na caixa de descrição para que vocês também possam ficar a par. Porque nós podemos calar-nos e escolher não falar sobre, fingir que não é connosco, mas saibam que todos somos responsáveis por acabar com essa cultura. E a nossa parte é pensarmos sobre isso, falarmos sobre isso e denunciarmos. A nossa parte é dizermos não à naturalização da violência contra as mulheres. Espero ter trazido uma mensagem importante com este vídeo. Já sabem, não se esqueçam de o partilhar. Se sabem de alguma situação, de algum caso, de alguma pessoa que vocês querem informar, enviem este vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like e o vosso comentário lá em baixo. Eu quero saber a vossa opinião também. Quero gerar aqui um debate saudável sobre estas questões, porque é necessário falarmos sobre isso. E até breve. Beijo!